Aguardando. Muito bem. Então, uma boa noite a todos vocês que estão aqui, ou a todos que estão assistindo esse encontro depois. Bem-vindos ao nosso segundo encontro síncrono de Fundamentos de Física para o Ensino de Ciências, né? Modalidade RDE. Estão conectados aqui online agora o Adriano, a Beatriz, a Gabriela, a Carol, Larissa, a Pamela e o Vinícius. Então, bem-vindos a vocês, né? Lembrando que isso não é uma chamada, né? Não estou contabilizando frequência com isso, mas só para o registro daqueles que aqui estão, tá bom? Então, o nosso segundo encontro, ele vai dar continuidade ao estudo da dinâmica que nós iniciamos na semana passada, né? Ou, na verdade, iniciamos lá no presencial, no longínquo mês de março do ano de 2020, né? E semana passada nós temos a primeira lei, né? Um pouquinho a primeira lei de Newton. E aí, avançando na segunda lei de Newton com a videoaula 1 que eu mandei para vocês. Né? Então, se você não estava semana passada, ou se você ainda não viu, assistiu o vídeo da semana passada, do encontro 1, nós vamos sempre complementar o nosso conteúdo com videoaulas semanais que eu vou mandar, ou seja, além do nosso encontro síncrono, né? Porque vocês devem já estar acostumados, o momento síncrono ele é 30% da carga horária. Então, o que acontece? Eu posso completar as outras 70% com atividades para vocês fazerem ou com material que eu mando, né? Não tem como eu ficar mandando atividade para vocês toda semana, vai enlouquecer vocês com isso. Então, nós teremos 3 atividades avaliativas, uma que eu vou mandar depois do encontro de hoje, sobre a segunda lei de Newton, que é o tema principal do encontro de hoje. E os conteúdos eu vou deixar ali mandando para vocês através de videoaula, ou seja, né, ele está ali, serve para vocês pesquisarem quando vocês quiserem, quando for fazer a atividade de vocês, ou não sei, né, sei lá, num futuro, quando vocês estiverem querendo aprender física ou precisando dar aula daquele conteúdo, enfim. Quero dizer para vocês assim, gente, que eu tenho a plena ciência que, tipo, não é aqui nesse encontro que eu vou preparar vocês para dar aula desse conteúdo lá no ensino básico, né? Se vocês forem dar aula lá no ensino básico de física, né? Se é que vão, não. Então é uma parcela muito pequena, né, da minha contribuição aqui. Se um dia vocês tiverem que ir dar aula, vocês vão lá, vão pesquisar e tal. Mas fica aqui, eu tento aqui desvendar um pouquinho, né, discutir com vocês, mostrar alguns caminhos, e também vou sempre mandando meu material para vocês, quem sabe um dia, né, sirva, sei lá, para vocês. Tá bom? Então, é importante essa videoaula. Então, essa videoaula que eu mandei para vocês dessa semana é sobre a segunda lei de Newton, que nós vamos continuar aqui resolvendo 3 exercícios. Então, eu já fiz toda a explicação dela e já resolvi exercícios também, tá? Então, você pode consultar lá quando você puder, tá bom? Beleza? E aí nós vamos, à medida que nós vamos invadindo outros conteúdos, eu vou mandando outras videoaulas para vocês, tá? Complementando o nosso curso aqui. Beleza, gente? Então tá bom. Estou apresentando a minha tela. Então não vou ter dificuldade agora de ver o chat se vocês escreverem alguma coisa, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, questionamento, né, ou colocação, vocês podem me chamar pelo áudio, tá bom? Então vamos lá? Então nós vimos as leis, né? Então esse é todo o material que eu também mandei para vocês em PDF, né? Os slides da aula que nós trabalhamos, certo? E aí nós vimos, né, a primeira lei de Newton na aula da semana passada e a segunda lei de Newton é o tema que ficou para nossa videoaula e para a aula de hoje. Então, qual é a segunda lei de Newton? Ela vai dizer que quando você aplica uma força resultante em um corpo, ela deve gerar uma aceleração. Então, lembrando que a base de tudo agora na dinâmica é a força, né? E o que é força? É aquilo que pode causar deformação ou aceleração. A segunda lei de Newton vai falar da aceleração que ela causa, né?
A primeira lei de Newton, ela vai dizer das situações que o corpo passa na ausência de uma força resultante. Né? E na ausência de uma força resultante é o quê? É repouso ou MRU, ou seja, equilíbrio dinâmico, velocidade constante. Ou seja, na ausência de uma força, é a ausência de aceleração. Tá certo? Opa. O que tá acontecendo aqui com a minha caneta que não quer escrever? Deixa eu ver se eu ativo ela aqui. Vamos ver agora. Ih, gente, minha caneta não quer funcionar. Mas enfim, então ela vai funcionar se Deus quiser. Então, como eu estava dizendo, então quando você tem a primeira lei de Newton, então ela justamente ela de certa forma prevê a segunda, porque ela fala assim, bom, olha só, quando você não tiver força, você vai ter então a ausência de aceleração, certo? E quando você tiver uma força, então você pode ter uma deformação, ou então você vai ter uma aceleração, né? Quando você tem uma força resultante que é diferente de zero. Tá legal? Esta equação, ela, no sistema internacional de medidas, a massa tem que ser medida em quilo, tá? Como tá aqui embaixo, eu até desenhei por cima, ó. Faltou uma parte do slide aqui, tá? A massa vai ser medida em quilograma e a aceleração também no sistema internacional de medida em metro por segundo ao quadrado, tá? E a unidade de medida de força é o Newton, claro, em homenagem ao Newton que propôs todo esse estudo. A gente se abrevia o Newton com N maiúsculo. Então, o que é um Newton? Um Newton é uma força capaz de gerar uma aceleração de 1 metro por segundo em 1 quilograma. Tá certo? Em 1 quilograma. Tudo bem? Então, como eu havia dito para vocês, eu não vou explicar o conteúdo todo aqui de novo, nós vamos partir já para a aplicação de exercícios sobre a segunda lei de Newton. Qualquer coisa, vocês têm um material para consulta lá, tá? O vídeo, a videoaula, né? Então, exemplo 1 para a nossa aula de hoje, veja só. Uma força F é a única que age em um corpo de massa igual a 400 gramas e lhe confere uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Qual o valor da força F? Tá? Peraí, pessoal, aconteceu uma situação aqui, só me dá um minutinho. Beleza, gente. Vamos lá. Tá? Então, veja aí. Você tem, então, uma força única. Então, por que ele fala que é única? Por que ele diz isso? Porque lembra que a segunda lei de Newton fala de força resultante, né? Então, daqui a pouco a gente vai ver um exemplo onde você tem mais de uma força. Mas, então, ele fala de uma única força que é aplicada a uma dada massa e que confere uma certa aceleração. Então, quais são os dados que nós temos? Nós temos a massa. Observe-se que a massa está em grama, então nós vamos dividir por 1000 para ela virar quilograma. Gente, uma das coisas mais importantes que você precisa se atentar aqui nesse exercício é a unidade de medida, tá? Como vocês vão ver, a complexidade do exercício é incrivelmente baixa, né? Qual que é o mais importante? Você saber fazer a leitura certa do enunciado, extrair as informações e conferir as unidades de medida. Justamente isso é bem importante também, tá? A aceleração 3 metros por segundo ao quadrado, ou seja, então já está no SI, no Sistema Internacional de Medida. E ele pergunta qual é a força. Claro que eu vou aplicar a segunda lei de Newton. Ó, eu tenho a massa, tenho a aceleração e quero a força resultante. Força resultante, no caso, que é a própria F. Por quê? Porque só tem ela, né? Então, se só tem ela é a própria força resultante, ok? Então, vamos fazer a multiplicação aqui. 0,4 vezes 3. Muito fácil de fazer. Isso dá 1,2 newtons, né? Estava tudo no SI.
Então, essa força vai ser dada em Newton, tá certo? Então, gente, veja, como eu disse para vocês, a complexidade, né, da conta, vamos dizer assim, né, como a gente chamava, é muito simples, né? Então, isso é um tipo de exercício que você trabalharia no ensino fundamental, né? Lá no nono ano, né? Oitavo ou nono ano, depende da organização. Bom, e quando eu tenho, então, mais de uma força, você vai ter que fazer a somatória das forças, né? Rapidinho, isso aqui tudo está lá explicado também. Então, lembra que força é vetor, nós discutimos bastante isso no encontro da semana passada. Então, se elas têm a mesma direção e o mesmo sentido, você só soma, tá? E o sentido da força resultante é o sentido das duas forças. Se elas têm mesma direção e sentido oposto, a soma do vetor é uma subtração. Você está somando o vetor, mas é uma subtração. O sentido do resultante é o sentido do vetor maior, ok? Tá? Terceiro caso, aqui eu já tenho uma certa dúvida se você trabalharia isso no fundamental ou não, tá? Eu não vou cobrar de vocês isso aqui na atividade avaliativa, tá bom? Só vou cobrar até forças de mesma direção. Mas que são forças perpendiculares, tudo bem? Então, o que acontece? Eu tenho uma força aqui, F1 na horizontal e F2 na vertical. Como é que você soma esses dois vetores? Né, com o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque o vetor resultante é esse desenhado aqui em azul, tá bom? Então, essa vai ser a força resultante. Então, lembre que vetor, ele tem que levar em conta a direção e sentido, tá certo? Tá? Então, eu não sei se você já viu isso, você estudou isso, então veja. Como é que você soma esses dois vetores? Eu tenho um aqui e um aqui. Você tem dois métodos, né? Gente, eu não vou conseguir fazer reto, tudo bem? Tá? Estou segurando a tela aqui para escrever, não é fácil. Então, você tem duas possibilidades. Uma possibilidade é fazer o método do paralelogramo, que você faz uma sombra dos dois vetores, ó, uma sombra desse aqui, uma sombra desse aqui, pontilhadinho, né? Tá? Mas esse vai servir apenas quando eles não têm, eles não estão nessa configuração aqui, ó. Quando eles já estão nessa configuração do o final de um coincide com o início do outro, o vetor resultante é o que sai do início do primeiro e vai até o final do segundo. Né? Tá, então você pensa, alguém puxou para baixo, alguém puxou na horizontal para a direita. Para onde esse corpo vai ser acelerado? Na direção e sentido dessa força resultante, né? Que ficou bem mal desenhado, mas está ali no slide aquele vetor azul. Então, há a formação de um triângulo retângulo, então por isso você aplica o teorema de Pitágoras, tá? A hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Meu Deus, professor, não lembro disso. Bom, quem é a hipotenusa é o lado maior, no caso, a força resultante. Tá bom? Eu disse que eu não vou cobrar isso de vocês na atividade avaliativa, né? Alguém até vai falar assim, professor, pode cobrar, que eu domino isso aí. Mas não tem problema não, pode me chamar de... Enfim, do que você quiser, não tem problema não. Mas eu faço questão de fazer um aqui com vocês depois, tá? Aplicando o teorema de Pitágoras. Olha só esse exemplo 2. Nós temos aqui três forças, mas aqui não há necessidade de Pitágoras, porque elas estão todas na mesma direção. Antes que alguém fale, não, professor, elas têm direções opostas. Não, a direção é a mesma. Ó. A direção é uma só, direção horizontal. Elas têm sentidos opostos. Quem? F1 e F2 têm sentidos opostos. Aliás, F1 e F2 e F3 têm sentidos opostos. F2 e F3 têm o mesmo sentido entre si, tá? Eu resolvi um igualzinho esse, igual não, né? Mas bem parecido com esse lá na videoaula 1 que eu mandei para vocês, tá bom? Bem mais detalhado, né? Que eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Bom, então o que acontece? Lembra que é um vetor, né? Então é importante lembrar o que são as coisas, né? Um vetor, então, ele é uma grandeza que ele define, ele vai precisar de módulo, direção e sentido. A direção é a mesma. Ótimo. O sentido é oposto. Então, eles vão ter que ter sinais opostos. Quem é o positivo e quem é o negativo? Bom, é uma questão de referencial. Falamos disso no encontro passado também. É uma questão de referencial.
né? Depende da minha orientação. Eu posso dizer que eu posso dizer que para lá é positivo ou para lá, tanto faz, tá? É uma questão de referencial, tá bom? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar o F1 de negativo. O importante é que F1 tenha um sinal e F2 e F3 tenha outro. Se F1 for positivo, F2 e F3 vão ser negativos e vice-versa. E que F2 e F3 tenham o mesmo sinal, porque eles são positivos. Eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, tá legal? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer a somatória desse vetor aí. Eu nem li o exercício, mas enfim, eu vou fazer a somatória de vetor. Ó, presta atenção. A força 1 mais o vetor força 2 é a soma dos vetores mais o vetor força 3. Certo? Agora, o que acontece? Quando eu falar dos módulos, essa soma vai aparecer uma subtração. Então, eu vou chamar F1 de positivo e vou dizer que F2 e F3 são negativos. Tá? Ó, F2 e F3 têm o mesmo sinal. Então, eu estou dizendo, eu gerei uma orientação. Eu estou dizendo que para lá é positivo e que para cá, obviamente, é o sentido negativo. Então, presta atenção, porque o resultado da força pode dar negativo. Pode. Quer dizer que a força resultante está no sentido de F2 e F3, que eu chamei de negativo. Pode dar positivo, e se ela der positivo, ela está no sentido de F1, que eu chamei de positivo. Lembra? Os sinais indicam a direção e o sentido. Isso é bem importante você entender por completo, tá? As contas, como eu disse, são muito fáceis de fazer. Olha aqui, quem é a força resultante? F1, 18 menos 9 menos 12. Você pode fazer isso assim, ó, 18 menos. Eu devo 9, eu devo 12, eu devo 21. Essa força resultante é menos 3 newtons. Agora, para onde ela está? Está no sentido contrário, professor. Não, presta atenção. Ela está no sentido de F1 e F2. Tá certo? Porque F1 e F2, F1 e F2 não, eu falei errado. Apaga. F2 e F3. F2 e F3 são negativos. Ela não deu negativo, então ela tem a mesma direção e sentido de F2 e F3. Então, se eu fosse desenhar a força resultante, ela está aqui, ó. É uma força pequenininha, porque o módulo dela é só 3, e ela tem a mesma direção e o mesmo sentido de F2 e de F3. Agora eu falei certo, hein? De F2 e de F3. Beleza? Eu vou riscando, desenhando em cima, espero que não fique muito confuso para vocês. Bom, como eu disse para vocês, eu nem tinha lido o enunciado, tá? Só calculei a força resultante, agora vamos para o enunciado. Provavelmente, quer dizer, provavelmente não, certeza a gente vai ter que aplicar a segunda lei de Newton, tá bom? Ele fala assim, as três forças F1, F2 e F3 atuam em um corpo de 600 gramas. Estou colocando tudo em grama, para você não se esquecer que você tem que converter, tá? De acordo com o diagrama a seguir. Calcule a aceleração do corpo, ponto final. Faltou um ponto ali, peço perdão. Tá bom? Então, nós lembra que a gente precisa ler, né? Essa é atividade bem importante para nós, tá? Vamos fazer de verde aqui, ó. Em homenagem a um time aí que vai jogar com o São Paulo hoje, ó. Eu tenho as forças, eu tenho a massa e eu quero a aceleração. Então, ó, eu quero a aceleração, a força resultante eu já tenho, porque eu já calculei, né? E eu tenho a massa, tá? 600 gramas. E lembra que eu vou converter essa massa para quilo. Eu vou fazer no slide próximo, para não ficar muito bagunçado aqui, tá bom? Então, primeiramente, ó, 1 quilo tem 1000 gramas, então para converter de quilo para grama, eu divido por 1000, de grama para quilo, isso dá 0,6 quilogramas, certo? Lembrando que a força resultante eu calculei como sendo menos 3 newtons, e a aceleração é quem eu quero. Beleza? Então, segundo a lei de Newton, força é massa vezes aceleração
a força é menos 3, a massa é 0,6. Quem é a aceleração? A aceleração vai dar negativa, né? Sempre. Eu falei isso para vocês semana passada, né? Ó, a massa sempre vai ser positiva. Então a aceleração vai ter sempre o mesmo sinal da força. Por quê? Ó, estou passando o 0,6 dividindo. Olha aqui. Menos com mais dá menos. E se fosse mais? Mais com mais daria mais. Então a aceleração, lembra que a aceleração também é um vetor, tá? Então, ela pode ser positivo ou negativo. Positivo é o quê? A velocidade do corpo está aumentando. Negativo é o quê? Está indo contrário à orientação, né? Isso aqui vai dar 5, gente. 5 metros por segundo ao quadrado. Fiz a conta de cabeça aqui agora. Tá bom? 5 metros por segundo ao quadrado. Porque 30 por 6 dá 5, né? Então, não é 30, mas também não é 6, é 0,6. Então, dá 5. Ok? Tranquilo aí? Qualquer coisa vocês me interrompam se vocês quiserem, tá? E esse aqui, para não dizer que não falei das flores, exemplo 3, agora perpendicular. Duas forças perpendiculares entre si, F1 e F2, atuam em um corpo, de acordo com o diagrama a seguir, imprimindo ao mesmo uma aceleração de 4 metros por segundo. Calcule a massa do corpo. Tá? Então, aqui eu tenho a aceleração. Opa! Tenho a aceleração, ó. Vou colocar aqui os meus dados. 4 metros por segundo ao quadrado. E eu quero a massa, calcule a massa. Faltou um ponto final aqui. Então, eu coloco aqui, ó, bonitinho. Então, eu preciso da minha força resultante. Mas que eu também não tenho, professor. Não tem, mas você tem F1 e F2. E você vai poder calcular a força resultante, tá? Eu recoloquei a figura aqui para a gente fazer primeiro o desenho da força resultante. Ó, lembra que eu falei que você pode fazer a projeção desse vetor aqui em pontilhadinho, ó, porque aqui tá, eles estão início de um vetor com início do outro, tá? E aqui você pode projetar o outro, tá? E aí o vetor resultante sai do início dos dois até o encontro das linhas pontilhadas, tá? Esse é o vetor força resultante. Temos que achar o seu valor, mas esse é o vetor. Lá no exemplo que a gente fez agora, no exemplo não, lá quando a gente discutiu, né? A gente tinha aqui, ó, final de um vetor coincidindo com o início do outro. Então você pode só traçar a força resultante. Não é o nosso caso aqui, né? Eu tenho início com início. Tá legal? Então você pode fazer por esse método paralelogramo, que é fazer o pontilhadinho, ou você pode deslocar qualquer um dos dois vetores para fazer o encaixe do final de um com o início do outro. Porque um vetor, ele é definido pelo seu módulo, que é representado pelo seu tamanho geometricamente, pela sua direção e pelo seu sentido. Então, desde que você não altere o seu tamanho, a sua direção e o seu sentido, você não alterou o vetor. Então, por exemplo, eu posso trazer esse vetor força 1, ó, arrastar ele até a bundinha dele, vamos colocar assim, com todo respeito, sem zoação, né? Mas até o início dele coincidir com a pontinha do 2, ó. E aí vocês vão ver que eu vou voltar para aquela primeira situação ali, tá? A primeira situação lá do exemplo, ó. Coincidiu final de um com o início do outro, é só traçar um vetor que sai do início do primeiro e vai até o final do segundo. Tá legal? Então, assim eu desenho o vetor força resultante. Por que é importante desenhar? Porque eu estou determinando a direção e o sentido da aceleração. O corpo vai ser acelerado nessa direção, porque essa é a direção e o sentido da força resultante. Tudo bem? Bom, então como é que a gente calcula? Então percebam, gente, quando você faz esse método de deslocar o vetor, fica mais evidente que você tem um triângulo retângulo aqui, né? E que você vai aplicar o Pitágoras. Espera aí, me perdoem. Dei um zoom aqui sem querer. Ó, tem um triângulo retângulo aqui, certo?
E o Pitágoras, ele justamente relaciona o triângulo retângulo, dizendo que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Quem é a hipotenusa? É o maior lado. E quem são os catetos? Os outros dois, né? Então, para a física, nessa situação, a hipotenusa é a força resultante e ela, ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos. Como é a soma, não importa quem é um cateto, quem é um outro cateto, né? Porque você vai somar a ordem dos fatores, então não vai alterar a soma. Tudo bem? Então, nós vamos fazer força resultante ao quadrado, é 80 ao quadrado mais 60 ao quadrado. Beleza? Vamos fazer no próximo slide por causa de espaço, tá? Então, ó, estou calculando a força resultante, né? Depois de tudo isso que eu disse, a força resultante é F1 ao quadrado. A força resultante ao quadrado, aliás, é F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Ou seja, 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Professor, posso somar e elevar ao quadrado depois? Não, né, meu bem? Tá? Então lembra que a gente tem uma ordem. Desculpa, me perdoe se eu estou sendo muito óbvio para você, tá? Mas a gente tem um grupo é heterogêneo, tá? A gente tem uma ordem, né, para as operações matemáticas, né? A gente aprendeu, né? A primeira vai divisão e multiplicação. Isso quando não tem potência ou raiz, né? Se tem potência e raiz, primeiro potência e raiz. Depois, multiplicação e divisão. Depois, adição e subtração. Tá bom? Então, primeiro eu tenho que elevar ao quadrado. Como é que eleva ao quadrado esses números aí, professor, se eu tivesse em calculadora? Fácil. 6 ao quadrado, 36. Dobra o número de zeros. 8 ao quadrado, 64. E dobra o número de zeros. Tá? E sabe quanto que vai dar isso aí? 10.000. Bom, então eu cheguei à conclusão que a força resultante é 10.000. Não poderia ser, né, meu bem? Tem uma força de 80, uma força de 60, a resultante é 10.000? Não, né? Claro, isso não é força resultante, isso é força resultante ao quadrado. Então, quando eu tenho uma incógnita ao quadrado, eu descubro o seu valor invertendo a operação. E o inverso do quadrado é a raiz quadrada. E a raiz quadrada de 10.000 é 100 newtons. Tudo bem? Então tá aí, essa é a força resultante, é 100 newtons, e agora fica muito tranquilo para a gente aplicar a segunda lei de Newton. Lembrando que nós temos já a aceleração e nós queremos a massa do corpo, tudo bem? Estão lembrados disso? Eu anotei nos dados lá, eu não vou voltar agora, mas a massa é o que a gente quer e a aceleração é 4, tá bom? Então, a força nós encontramos é 100, a massa é o que eu quero e a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Eu vou passar o 4, ele está multiplicando o m, ele vem para cá, dividindo. Desculpa, parece um 6 ali. Então, a massa deste corpinho aí é 25 quilogramas, tá? Estou usando no SI, força em newtons, SI, a aceleração metros por segundo ao quadrado, SI também. Então, claro que o resultado vai dar no SI, que a medida para massa é quilograma, tá bom? Nós vamos falar agora de uma aplicação importante da segunda lei de Newton, que é a força-peso, tá? Força-peso. O que é a força-peso, gente? A força-peso é a força com que um astro, né, um planeta ou um satélite, né, como a Lua, atrai os corpos que estão próximos da sua direção, próximos à sua região, né? Próximos à sua superfície. O que acontece, né? Essa força ela é explicada pela lei da gravitação universal de Newton, que não é isso aqui que nós estamos estudando, tá? É uma coisa um pouquinho mais elaborada, a lei da gravitação universal. Mas se eu estou falando de força, eu posso aplicar a segunda lei de Newton. Não posso? Posso sim. Tá? Então o que vai acontecer? Nós sabemos que nós paramos, né? Nós não saímos flutuando da superfície da Terra, porque há uma força que a Terra exerce sobre nós, puxando-nos em direção ao centro de massa do planeta.
Tá bom? Beleza? Então, essa força aplicada em nós gera uma aceleração. Se essa força é a força gravitacional, essa aceleração é a famosa aceleração da gravidade, que próxima à superfície da Terra é 9,8, é uma boa aproximação, 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou 10 metros por segundo ao quadrado, a gente usa às vezes nas contas, nos exercícios, para facilitar as contas, né? Porque multiplicar por 10, dividir por 10, é muito fácil. Então, o que, que é essa força-peso? Primeiro, tinha uma questão ali, massa e peso é a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Massa é massa, peso é uma força. Quando eu falo que eu vou na balança e medir o meu peso, eu não meço o meu peso, eu meço a minha massa. Né? Que o resultado sai em quilogramas. Se peso é uma força, peso deve ser medido em newtons. Mas no fim das contas, o que a balança mede é o seu peso, mas ela te dá o resultado da sua, da sua massa. Então, sei lá, é uma bagunça em termos aí. Tá legal? Então, o que, que acontece? Eu aplico a força da gravidade. A força gravitacional é aplicada a um dado corpo e ela gera uma aceleração. O que acontece é que essa força gravitacional ela vai depender da massa do corpo. Então há um cancelamento da massa dos dois lados da equação e você tem que a aceleração da gravidade para qualquer corpo próximo à sua superfície é a mesma. Percebe? Porque essa força aqui vai depender da massa do corpo. Perdão. Vai depender da massa do corpo. Então vai ter massa dos dois lados da equação. Então, independente de qual seja a massa, seja minha, 70 quilos, muito bem distribuídos, ou seja, de qualquer, sei lá, de um elefante, como está a massa dos lados da equação. E eu tenho, então, uma aceleração. As massas são canceladas, então essa aceleração não depende da massa, ela é uma constante. Essa é a famosa aceleração da gravidade. Bom, e como é que eu faço para descobrir qual é essa tal força-peso? Simples, é só você aplicando a segunda lei de Newton. Você não tem a aceleração, você já sabe quem é a aceleração. A aceleração é a mesma para todo mundo, é a da gravidade. 9,8 metros por segundo ou 10 metros por segundo. Então, se você multiplicar a massa de qualquer corpo por essa aceleração da gravidade, você vai achar a força com que, né, se eu estou falando da Terra, a força com que a Terra atrai ela. Tá? E aí essa força, ela ganha um nome específico que é força-peso. Mas se vocês perceberam, aqui, ó, nada mais é do que a segunda lei de Newton. Tá legal? Não tem nenhuma diferença. É apenas a aplicação da segunda lei de Newton, é a lei de Newton com uma outra roupa, né? Força resultante eu chamo de peso, e a gravidade, a aceleração e a aceleração da gravidade. Tá? Vocês vão ver agora no exercício que a aplicação é igual, né? A segunda lei de Newton não tem muita diferença, não tem nada novo para nós aqui. Tá legal? Ó. Determine o peso de um corpo de massa igual a 400 gramas que está próximo à superfície da Terra. Considere a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo, tá? Para facilitar a nossa conta. Então, eu quero o peso ou a força-peso. Eu tenho a massa, que é 400 gramas, e eu tenho a aceleração. A aceleração da gravidade eu sempre vou ter. Se o exercício não falar nada, você pode usar como 10 e ponto final. Tá legal? Então você pode aplicar a segunda lei de Newton para calcular isso aqui, ou pode aplicar a equação da força-peso, né? Aqui vamos dividir por 1000, tá bom? Para ver aquilo. Tá bom? Legal, gente. Bom, então vamos lá, ó. Eu posso, como eu disse para vocês, eu aplicar segundo a própria segunda lei de Newton ou a equação, né, da força-peso. Você quer pensar que é mais uma equação? Não, não é a mesma, né? Mas enfim. Então, quem é o peso desse corpo? O peso desse corpo é 0,4 vezes 10, 4 newtons. Tá legal?
Então, se você pega uma caixa, uma caixinha de leite condensado, que tem mais ou menos 400 gramas, e põe na palma de sua mão, a Terra está puxando ele para baixo com uma força de 4 newtons, não dá? E se eu mantenho ele paradinho aqui na minha mão, sabe que força que eu estou fazendo para segurá-lo? 4 newtons. Por quê? Porque ele está em repouso. Então eu equilibrei a força-peso dele, que é 4 newtons para baixo. Então toda vez que eu seguro um corpo com a minha mão, mantendo ele em repouso, eu estou, né, na horizontal, claro, né? Eu estou fazendo uma força igual ao peso dele. Então você quer saber o que é uma força de 10 newtons? Segura um peso de 1 kg. 1 vezes 10, 10, 10 newtons. Quer saber o que é 50 newtons? Pega um pacote de arroz de 5 quilos, põe na palma da sua mão, sustenta ele em repouso, 5 vezes 10, 50 newtons. Você está fazendo 50 newtons. Tá? Então isso serve para a gente ter uma noção do que é, o que representa um newton. Bom, quando a gente fala de força-peso, é muito comum aparecer assim em alguns exercícios falando do peso em outros lugares, não só na Terra, né? Na Terra é bem simples da gente calcular, tá? Então na Terra, mas por exemplo, e o peso na Lua? Será que na Lua não existe gravidade? Existe, só que é uma gravidade muito pequena, cerca de 8 vezes menor que da Terra. Em Marte a gravidade é menor, né? São planetas menores, né? A Lua no caso não é um planeta, né? Vocês sabem disso. E aí você pode então fazer a comparação do peso de um lugar para o outro. Quando você vai de um lugar para o outro, o que acontece? Você fica mais leve, mas isso quer dizer que a quantidade de matéria no seu corpo diminuiu? A sua massa diminuiu? Não, né? Você fica mais leve, você flutua na Lua, porque a gravidade local é menor. Então, essa é a chave para esse tipo de exercício, que é a massa do corpo é a mesma, eu nem li o exercício, né, mas eu já sei o que ele vai pedir, é a mesma em qualquer local. Tá? Tudo bem? Então, olha só, esse exercício 5 aqui. Na Terra, num local onde a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo, um corpo pesa 98 quilos, 98 newtons, perdão. Esse corpo, então, é levado para a Lua, onde a aceleração da gravidade vale 1,6 metros por segundo ao quadrado. Determine a massa e o peso desse corpo na Lua. Como é que eu vou determinar a massa dele na Lua? Não dá, né, professor? Por quê? Ó, peso na Lua é igual a massa dele na Lua vezes a gravidade da Lua. Eu sei a gravidade na Lua, o exercício me deu. Mas eu não sei qual é o peso dele na Lua. Mas eu posso determinar a massa dele na Terra. Por quê? Porque eu sei qual é o peso dele na Terra e eu sei qual é a aceleração da gravidade terrestre. E massa é a mesma em qualquer lugar do universo. A menos que você faça um regime, né? Que você perca parte da matéria. Aí você alterou a massa. Então, o lance desses exercícios é sempre você encontrar a massa, porque ela é a chave, né? Ela serve para qualquer lugar, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer, ó. A gente tem peso na Terra, massa na Terra. Então, aliás, gravidade da Terra. Então, vamos calcular a massa. Tá bom? Ó, peso na Terra é a massa do corpo vezes a gravidade da Terra, tá? O peso na Terra é 98 newtons, a massa é o que eu estou interessado em descobrir, e a gravidade é 9,8. Passo 9,8 dividindo, né? Eu sei que tem gente que já fez essa conta aí de cabeça, é muito simples, muito fácil de fazer. A massa do corpo é 10 quilogramas. E claro, essa massa é a mesma na Terra e a mesma na Lua, tá bom? Então vou até calcular aqui do ladinho, ó. Calculando o peso dele na Lua. Calculando o peso na Lua. Então, o peso dele na Lua
é a massa do corpo vezes a gravidade lunar, que diz o enunciado para nós é 1,6. Então, a massa é 10, a aceleração da gravidade é 1,6, o peso dele na Lua é 16 newtons, ou seja, bem menor do que na Terra, que era 98 newtons. Tá legal? Então vocês vão perceber que não é que a gravidade na Lua é zero, né? Mas ela é bem menor do que na Terra. Por isso que se você viu os vídeos dos astronautas, se você acredita que eles chegaram na Lua, eles parecem flutuar lá, mas eles saltam, demoram um tempinho, mas eles voltam para o chão, porque tem gravidade. Tá legal? Eu vou encerrar por aqui, né? Vou mandar uma videoaula para vocês a respeito da terceira lei de Newton, que é uma lei que é basicamente ela é trabalhada só na teoria, né? Ela não vai envolver nenhuma conta. Mas ela vai dizer que para toda ação, para toda força que você faz, há uma força de reação que ela é igual, tem o mesmo valor, tem a mesma característica, a mesma natureza, a mesma direção e sentidos opostos. Tá legal? Então a gente usa muito isso no dia a dia, como por exemplo, como é que a gente anda para frente, empurrando o planeta Terra para trás. E sabe o que acontece? Quando você empurra o planeta Terra para trás, ele te empurra para frente. Lei da ação e reação. Tem algumas coisas que a gente precisa pensar e abordar sobre a segunda lei de Newton, coisas bem úteis para a gente discutir com os alunos, né, numa eventual aula. E aí eu vou então mandar para vocês essa discussão. Tá legal? E aí na próxima semana a gente vai tratar a respeito de energia, tá? Que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando, a gente vai perceber isso, que a energia vai estar quase sempre relacionada a movimento, né? Então a gente trabalha, né, a gente veio trabalhando a cinemática, né, o movimento sem se importar com sua causa. Trabalhamos agora a dinâmica, e com essa terceira lei de Newton nós encerramos a dinâmica, né? Encerramos, né, o que trabalharíamos na dinâmica, e agora a gente trabalha a energia, né? E energia tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, a energia mecânica, a energia do movimento. Certo, gente? Então são 20 horas e 20 minutos, exatamente o horário previsto para a gente encerrar. Registra aqui também, então, que eu vou mandar uma atividade para vocês fazerem, com um prazo de 2 semanas para vocês me entregarem, tá? Uma atividade bem simples, curta, tá? Que não é para ser um problema para ninguém resolver, né? É para ser apenas uma atividade para vocês registrarem, a gente poder registrar esta avaliação. Claro, se você tiver algum problema, você tem todo o material para consultar, mas claro, você pode me mandar um e-mail, me mandar uma mensagem, a gente pode conversar, podemos fazer um atendimento online aí também, na medida que vocês acharem interessante, tá bom? Eu estou encerrando a gravação, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, quiser colocar alguma coisa, fique à vontade, tá bom?